E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Rafa do canal Programador Lhama e vamos continuar com a nossa playlist de orientação a objetos em Python Remake aqui no canal. E na nossa última aula, a gente falou um pouco sobre a ideia da substituição de Liskov. A gente viu como que fica organizado de uma maneira mais interessante, né? Todo o nosso esquema de classes, em que uma classe herda da outra. Eu quero, por agora, criar, né, uma outra pasta aqui, que vai ser a nossa aula 16. E nessa aula nós vamos falar sobre as nossas classes abstratas. Isso aqui vai ser um conceito muito interessante para a gente. Eu só vou fazer uma alteração aqui na minha pasta da substituição de Liskov para eu colocar um L aqui, certo? E a gente ter, né, essa organização de todos os elementos de Solid e começar com a letra inicial. Mas vamos aqui, né, na nossa pasta de classes abstratas, eu vou criar um arquivo que se chama run.py. E nele a gente vai começar. Pessoal, vamos entender o que é exatamente uma classe abstrata. Olha só, eu vou definir uma classe que vou colocar como pessoa mesmo. Vamos ilustrar desse jeito. Eu vou ter um método dentro dessa classe pessoa que vai se chamar correr. Né? Vamos colocar assim, e eu vou colocar um self para falar que eu estou dentro dessa classe. Nesse método correr aqui, eu simplesmente vou fazer um print, né? E vou colocar aqui, olha, a pessoa está correndo de manhã, sem acento mesmo, para ficar tranquilo. Beleza. Isso aqui a gente já viu, né, nessa nossa playlist toda aqui, não tem nenhum problema. Eu posso colocar um P1 é igual a pessoa, vou fazer um objeto, né, e vou fazer um P1.correr. Ok. Se eu pegar aqui o meu terminal, eu vou entrar na minha aula 16, certo? E vou rodar, né, o meu arquivo python3.py. Beleza, a pessoa está correndo de manhã, nada de absurdo, nada de tão mais. Como que a gente agora entende os conceitos de uma classe abstrata propriamente? Vamos lá. Eu vou chegar aqui e eu vou importar de uma biblioteca chamada ABC, eu vou importar esse ABC maiúsculo. Espera aí, na verdade é from ABC, estou me incomodando aqui, né? Import ABC, beleza. O que significa isso? Essa nossa biblioteca ABC significa que são os elementos abstratos que nós temos em Python. E com esses elementos abstratos, eu consigo pegar esse ABC maiúsculo, que é uma classe que a gente chama de criador de classes abstratas. Ou seja, na hora que eu pegar esse ABC e colocar aqui dentro de pessoa, a minha classe pessoa se torna uma classe abstrata. E o que é exatamente uma classe abstrata, pessoal? Vamos falar isso aqui, olha. Classe abstrata não possui objetos. Então, em tese, isso daqui daria erro. Você instanciar, né, uma classe, um objeto de pessoas da minha classe pessoas, isso daria erro. Né? Vamos continuar antes da gente rodar de novo o nosso projeto. Eu vou pegar também, olha só, abstract method, método abstrato. Eu consigo criar um elemento que é um método abstrato. Olha só, abstract method com esse decorador. Eu vou colocar aqui, olha, def trabalhar. Vou colocar um self. E por hora, eu só vou colocar um pes aqui, né? Vou deixar desse jeito aqui um método abstrato. E olha só, antes da gente entender a ideia do método abstrato, a gente tem a ideia da classe abstrata, que se eu tentar fazer, né, essa instância de objeto, em tese daria erro. Vamos ver se realmente está dando erro? Isso, olha só. Realmente, isso daqui acaba sendo, né, um erro em Python. Beleza. Está falando que não consegue instanciar uma classe pessoa
com o método abstrato, que é o trabalhar, e vamos entender o que é esse método abstrato aqui em primeiro lugar. Vamos lá. Se uma classe abstrata não possui objetos, isso significa que ela só pode herdar. Na verdade, vamos colocar, em vez de herdar, ser mãe. Vamos colocar assim, ser mãe, herança. Ou seja, se eu estou falando que eu tenho uma classe que ela é abstrata, eu não posso ter esse elemento aqui, eu não posso criar um objeto. Ela deve participar diretamente de uma herança, uma classe que só vai existir por herança. Então, se eu tiver, por exemplo, uma classe que vai se chamar, por exemplo, professor, essa classe professor, ela pode sim acabar recebendo uma classe chamada pessoa, né? E agora, essa relação vai ser uma relação agradável, isso vai existir sem problemas, né? Só que tem mais uma coisa. Antes de eu continuar essa minha classe professor, eu tenho que entender que quando eu utilizo esse construtor aqui para métodos abstratos, né? Isso daqui significa que a minha classe filha, no caso o professor, deve criar uma classe, um método trabalhar. Então, isso daqui é obrigatório. Se eu estou colocando uma classe abstrata como uma herança, ok, eu tenho agora que implementar os métodos abstratos. Então, aqui para o professor, eu posso ter, na verdade, eu sou obrigado a ter, né, um cara que se chama trabalhar. E se você notar, ele até está puxando aqui o super. Eu não vou trabalhar com essa função super aqui, né? Mas eu vou fazer o seguinte. Para eu ter uma boa concorrência aqui entre o trabalhar que está no método abstrato que eu devo implementar, né? Eu vou chegar aqui no meu trabalhar da minha classe professor e vou colocar um print. O professor está dando aula. Olha que interessante. Eu posso ter, nesse caso, tranquilamente, né, um objeto, eu vou colocar P1, que é de professor. E a partir disso, P1 vai ter, sim, o método trabalhar e P1 vai ter também o método correr, que nós implementamos aqui na nossa classe abstrata. Se eu pegar aqui o meu terminal, nota que eu coloquei aqui para o professor trabalhar e correr, né, a gente vai ter, sim, esses métodos sendo realizados com sucesso. Então, nota que a classe abstrata, ela geralmente é uma classe mais genérica, né, um pouco mais abrangente, e lá eu coloco situações mais abrangentes, né, como correr, e aí eu tenho especificações nos meus métodos abstratos, porque quem herdar dessa minha classe tem obrigatoriamente que implementar esses métodos. Então, isso daqui pode ser para várias situações. Eu posso ter outra classe, por exemplo, que em vez de professor, eu posso colocar, por exemplo, cozinheiro. E aí, o cozinheiro está cozinhando. E o interessante disso daqui, por que as classes abstratas são bem interessantes para a gente? Vamos olhar essas três classes aqui, olha. Quando eu crio uma classe abstrata e eu coloco, né, um método abstrato dentro dela, eu estou obrigando todo mundo a conseguir colocar, né, esse nosso método abstrato nas suas construções. Isso aqui é interessante porque você força de uma maneira bastante direta as classes a realmente terem esse método trabalhar aqui. O que eu posso entender da minha classe abstrata é que todos aqueles que utilizam a herança da classe abstrata vai ter obrigatoriamente que implementar o método abstrato.
Então, isso é interessante porque você acaba sabendo o que já tem dentro das nossas classes que herdaram da minha classe abstrata. Bom, pessoal, era isso daqui que eu tinha para mostrar dessa utilização. Na nossa próxima aula, a gente vai entender ainda melhor um caso das nossas classes abstratas em Python, que são as heranças, e dessa vez essas heranças vão ser apresentadas como interfaces, e a gente vai ver isso na nossa próxima aula. A última coisa que eu quero mostrar sobre as nossas classes abstratas é exatamente o nosso diagrama de UML em relação às classes abstratas. E, pessoal, não muda nada em relação à herança, né? A gente ainda tem a nossa certa aberta com essa posição cheia. Só que nota que quando a gente tem uma classe abstrata, o nome da classe para indicar que ela é abstrata fica, né, em itálico. E o método abstrato ele também fica em itálico para indicar, né, esses elementos que são abstratos. E nota que se em uma classe pessoa, que ela é uma classe abstrata e tem um método abstrato, a minha outra classe professor, que herda lá da minha classe pessoa, vai ter também, né, o método trabalhar. É isso que a gente tem em UML. Então, na nossa próxima aula, a gente vai ver um caso mais específico sobre classes abstratas, que são as interfaces, e são um conceito muito interessante, pessoal, quando a gente fala de orientação a objetos. E a gente retoma essa nossa ideia na nossa próxima aula.